Boa tarde, galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo Francischelli, arquiteto e urbanista, projetista de usinas hidrelétricas e fotógrafo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas dicas, um passo a passo que eu utilizo para a configuração da plotagem no AutoCAD. Tá? Então a gente vai aprender a zerar as margens do PDF. A gente já deve ter percebido que na maioria das vezes, quando a gente cria o PDF, a gente manda plotar e ele cria uma borda branca em volta do nosso arquivo. Isso está errado, acaba que mexe com as nossas escalas do desenho. Aprender a colocar os desenhos dentro de uma viewport e atribuir a cada viewport uma escala diferente para o nosso desenho, caso haja necessidade. Planta baixa, implantação, às vezes no mesmo arquivo, na mesma prancha. E a gente vai criar um estilo de plotagem, um CTB. Tá? Então, essas três partes dessa aula, tá? A gente vai segmentar em pequenos vídeos para ficar mais fácil a nossa visualização. E conforme for do seu conhecimento, você pode assistir só a primeira parte, que vai ser como a gente vai configurar o CAD para plotagem, como a gente vai configurar apenas as viewports, atribuindo as escalas para as viewports, e como nós vamos criar um estilo de plotagem, o CTB, que vai atribuir aí as espessuras para as penas para os nossos desenhos, ok? Então, agora acompanhe aqui comigo, vou trocar a tela, e aí a gente já dá continuidade no vídeo. Antes de rodar o vídeo, vou dar uma dica para vocês. Sempre que aparecer esse íconezinho aqui, você pode pausar. Vou deixar a tela também aqui brevemente congelada aí por uns 5 segundos para você conseguir acompanhar certinho o que eu estou fazendo aqui no meu CAD e o que você pode estar configurando aí no seu CAD, tá? E aí é o momento de você fazer a configuração na sua máquina, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui eu tenho um projetinho arquitetônico que eu fiz, tá, no Residencial Verana, em Porto Velho. E a gente vai aprender a configurar a impressão do nosso AutoCAD baseado nesse arquivo aqui, tá? Um projetinho completo aqui com planta do primeiro pavimento, planta do segundo pavimento, cobertura, 1, 2, 3, 4 cortes, 2 fachadas, ok? Então vamos lá. Primeiramente, como que eu configuro o meu AutoCAD para imprimir? Aqui eu já tenho uma prancha no formato A1, que é o modelo padrão aqui da nossa prefeitura, ok? Tenho aqui neste retângulo que eu acabei de selecionar uma viewport, está sem escala por enquanto. Tá? Vou partir do pressuposto, do princípio, igual você que abriu agora um layout, e o layout vem dessa maneira aqui. Quando a gente abre um layout, ele vai mostrar uma viewport. Tudo que tem dentro da viewport vai aparecer na tela, ou tudo que tem na tela vai aparecer aqui dentro da viewport, tá? Essa margenzinha que você está vendo aqui, ó, é o limite da impressora, ok? E o finalzinho do preto seria a área útil que nós podemos utilizar, de forma digital em relação ao papel que nós estamos utilizando aqui. Nesse caso, nesse papel, nesse layout 1 aqui, eu vou entrar com o botão direito, Page Setup Manager, e eu vou configurar, ou seja, configuração da página aqui em cima, Page Setup Manager, Layout 1. Vou clicar em Modify. Então ele está dando para mim aqui uma impressora, aqui, PDF Report Writer. Eu vou substituir essa impressora por uma que todo mundo tem, tá? Que é a DWG to PDF. Repara o seguinte, ela já escolheu aqui um formato A4, um formato meio doidão aí, mas olha só o tanto de papel que eu tenho pré-selecionado nessa minha escolha. Okay? O que a gente vai fazer? Primeiro eu quero que você entenda alguns conceitos gerais aqui dessas áreas de impressão, como é que ela trabalha. Em seguida eu já vou dar início, bem bacana. Então eu vou selecionar a impressora DWG to PDF, tá? É praticamente a terceira, última, antepenúltima aqui. Dependendo da versão do seu CAD, pode ter mais alguma outra opção antes. Seleciona. Tipo de papel você pode marcar qualquer um, a gente vai alterar já em breve.
e dá apenas um OK. Isso aqui não é impressão, tá? É Page Setup, é a configuração da página. Repara o seguinte, esta impressora, com este papel, ela tem uma pequena margem aqui. Então, eu tenho a viewport, como eu já falei, eu tenho a margem da impressora, que ela é atribuída nessa linha tracejada, e eu tenho realmente a área útil do papel, que é o 100% do papel, que seria essa parte preta aqui. Ou seja, se eu tiver uma impressão para ser realizada em A4, a minha folha A4 ela começa nesse vértice pretinho, não no tracejado, e vai até fora do tracejado. Quando eu coloco as margens do meu papel, por exemplo, nesse papel A1, deixa eu voltar aqui, tá? E vou configurar a impressão, por exemplo, para esse papel A1 aqui. Page Setup Manager, botão direito no A1, seleciona A1, Modify. DWG do PDF ele já está me dando uma folha A1 aqui, ok? Se eu trocar essa configuração aqui por uma configuração de um papel, por exemplo, só para vocês entenderem aqui, A2, e der um OK, e um Close, o que vai acontecer? Automaticamente o AutoCAD vai entender que aquele fundo preto é o tamanho do papel. Tá? Isso aqui é importante você saber, porque nós vamos configurar exatamente o tamanho desse fundo preto, que é um papel, ou a área do papel, nós vamos fazer coincidir exatamente com o tamanho da nossa prancha. Tá? Então, como eu troquei do A1 para o A2, reduzi o tamanho do papel e aqui está. Então, eu vou ter aqui a área que é o limite da impressora, que seria aqui dentro dessa caixinha que eu vou selecionar agora. Está vendo aqui dentro do azulzinho? É o limite da impressora. E aqui seria o final do papel. O que acontece na prática conosco no CAD? Deixa eu voltar para o A1. Eu vou mostrar bem rapidinho. Quando nós esticamos o papel, se eu der um Ctrl P, aí realmente agora eu estou aqui na janelinha Plot, Plot, tá? E supondo que eu vá imprimir este papel, se eu der um Preview, eu não configurei CTB, não escolhi nenhum tipo de pena, mas repara que ele perde um pouco das margens. Ó. E aí, o que é o tradicional nós fazemos? Vou botar um preto e branco aqui só para ficar mais tradicional. A gente vira em um window, né? Bem clássico. Seleciona o canto inferior, canto superior. Centraliza a plotagem, coloca esse fit. A partir do momento que eu coloco o fit, ele vai dar uma distorção na escala aqui. Né? E se eu colocar o papel ISO A1, que é o papel formato padrão A1, ele distorce ainda mais a escala. Quando eu der um preview dessa impressão, o que vai acontecer? Ele vai comer estas bordas aqui do meu papel, onde está a lupinha. Ou seja, ele vai ter um afastamento do meu papel para dentro da margem da minha folha e depois para outra margem da folha. Então, o que eu na verdade estou querendo é fazer com que a margem onde está aqui, ó, dentro da lupinha, ela zere, ou seja, ela encoste na borda final do meu papel, e aqui embaixo também ela zere e encoste na borda final do meu papel. Ou seja, eu consigo aproveitar exatamente 100% da área plotável da minha prancha 1 ou das outras folhas que eu vou selecionar. Então, o que eu quero fazer com vocês é fazer a configuração das pranchas, das folhas no AutoCAD e tirar essa margem aqui. Ó. Quando a gente coloca o ISO A1, que é o padrão, ele vai acontecer o quê? Ele vai comer toda essa borda. E automaticamente, se você imprimir, você perde a escala do seu desenho. Tá? Vai ficar um pouquinho menor do que o normal, do que o real. Então, vou cancelar a impressão aqui no plot. Tá? E assim, a gente vai começar a configurar essa nossa impressão. Eu vou trabalhar nesta janela aqui, que é semelhante ao que você tem aí. Então, botão direito, Page Setup Manager. Tá? Não importa se você já tem algum desenho ou não, isso aqui é só a configuração do AutoCAD, a gente não vai mexer com o viewport agora nesse momento, mas eu vou vir aqui em Modify. Vou selecionar a minha impressora DWG do PDF, e nessa janelinha aqui, ó, Properties, eu vou acessar, e eu vou fazer primeiramente Filter Paper Sizes. O que é isso? Eu vou dizer para o AutoCAD quais papéis ele vai reconhecer. Então eu vou verificar aqui nessa lista, ó,
uma infinidade de papéis. Eu vou clicar em Uncheck All e eu vou marcar apenas os papéis que eu quero que o AutoCAD reconheça. Então eu vou marcar o ISO A3, ISO A4, ISO A2. Eu estou marcando sempre no formato horizontal, tá? Pode ser um papel de cada. ISO A1 e o ISO A0. O que eu acabei de informar para o AutoCAD? Que eu vou trabalhar apenas com os papéis que eu acabei de selecionar. Vou dar um OK. Apareceu essa janelinha, basta dar um OK. Então, o que eu indiquei para o AutoCAD? Que ele vai reconhecer apenas os papéis em tamanho padrão. ISO A0, ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4. Ok? Só que esses papéis eles ainda mantêm uma borda. Tá? Dá para reparar bem bacaninha aqui, ó, nesse pequeno preview. Se eu deixar o mouse parado nessa janela, ele vai dizer o tamanho do papel e a área que é viável para ser impressa, já. Printable area. Então eu tenho uma redução da minha área que ela vai ser imprimível. Eu volto no Properties e eu vou alterar essas áreas que aqui, ó, Printable area. Eu vou alterar as áreas que o AutoCAD reconhece como área sendo imprimível. Como o PDF é uma impressora digital, eu vou clicar então aqui, ó, no Modify e vou colocar 0 para todas as margens. Ou seja, eu vou fazer isso para todos os papéis e ao momento que eu fizer isso em todos aqueles papéis, A0, A1, A2, A3 e A4, eu consigo aproveitar 100% do meu papel. Sobrepõe a impressora, vai dando OK em todas as janelas que aparecerem. E OK. Close. Nesse papel aqui, nesse primeiro momento, você não vai sentir, vamos dizer, tanta diferença. Mas vamos voltar na folha A1 aqui atrás. Ó. Se eu tenho uma folha A1, tá? Vou medir novamente, canto inferior esquerdo, até o canto superior direito, 841 por 594. Vou configurar essa prancha aqui, Page Setup Manager, Modify, DWG to PDF. Repara que ele só vai puxar os papéis que eu selecionei, que eu trabalhei. Quando eu colocar um A1 e der um OK, repara que a área preta, a área imprimível, vai estar sobreposta exatamente na origem do papel, 841, 594, vai estar sobreposta exatamente na origem do papel. Quando eu mandar imprimir este arquivo, em A1, por exemplo, DWG do PDF, A1, monochrome, o que acontece? Agora, a minha margem está exatamente sobreposta nas margens do papel. Não tem mais aquela sobrinha que eu tinha antes. Tá? Então, você não vai ter mais problema de configuração de escala, porque suas margens e o teu papel agora eles estão zerados. Essa é a primeira parte da aula. Ok? Fazendo esse procedimento, nós zeramos as margens do PDF. Ok? Não temos mais problemas agora de escala, ou seja, quando nós imprimirmos o nosso projeto, ele vai estar na escala que nós atribuímos à nossa viewport. Tá? Ele não vai estar sendo reescalonado dentro das margens do nosso papel. Então, a gente pode ter certeza absoluta agora que a partir do momento que definirmos a escala na viewport, que é o próximo vídeo, nós vamos ter a certeza da impressão correta aqui com o AutoCAD. Tá joia? Se eu fosse imprimir, bastaria dar OK no PDF, escolher o local para salvar e o nosso projetinho estaria perfeitamente configurado. Próximo vídeo, então, configuração de viewport, configuração de escala, imprimir nossos arquivos, beleza? Um abraço, obrigado e até a próxima. Bom, pessoal, parece burocrático, parece extenso e parece ser muito demorado, mas você só precisa configurar isso dessa
dessa maneira uma única vez, tá? Muito obrigado, valeu, até a próxima.